Uma boa tarde para todos e que Deus possa abençoá-los nestes instantes que vamos estar em sua presença. Nós temos um assunto hoje sobre a justiça. Eu anseio por justiça. Antes de nós entrarmos neste assunto, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque Tu vieste a este mundo para nos dar a Tua justiça. E nós podemos, através de Jesus, desfrutar esta justiça Tua. Abençoa-nos neste instante quando queremos penetrar neste assunto e desfrutá-lo da Tua maneira possível. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, eu quero saudar a todos vocês e nós queremos observar em Mateus 5:6 um verso que fala sobre a justiça também. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós sabemos que neste mundo a justiça está muito além do desejar. O desejo por justiça é hoje um dos maiores desejos. A injustiça está operando hoje em todos os países. E nosso país também foi atingido por isto. Mas nós não apenas podemos pensar na injustiça quando pensamos no governo ou nas outras pessoas, mas quando pensamos também em nós. Infelizmente, nós vemos isto primeiramente sempre na vida dos outros, a injustiça, E nós queremos observar uma colocação bíblica aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto em Romanos 3:23. E através do pecado, a injustiça prevalece no mundo. Spurgeon colocou uma vez o seguinte. Ele disse, com a entrada do pecado, a pessoa foi deformada totalmente. Na sua memória, no seu sentimento, nas suas impressões, no julgamento e na consciência. Sim, todas as pessoas estão deformadas e praticam o mal, sabendo ou não sabendo, e não conseguem fazer o bem por causa desta deformação do pecado. E por isto, nós precisamos voltar a Deus. Precisamos da intervenção de Deus, bem pessoalmente em nossa vida. O agir de Deus em nossa vida e através de nossa vida, porque o nosso anseio normalmente não é correspondido e a nossa oração não é ouvida. É evidente que a culpa não está no lado de Deus, porque Ele nos prometeu de nos fartar com a sua justiça. E o verso que nós temos diz exatamente isto. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. E nós queremos hoje observar 4 carências fundamentais para podermos realmente desfrutar a justiça de Deus. Tem muitas carências que precisam ser substituídas pela intervenção de Deus para nós podermos desfrutar a justiça de Deus em nossa vida. E aí nos diz o seguinte, primeiramente, carência no arrependimento. Em Lucas 19, os versos 1 a 10, nós temos a história do publicano Zaqueu. Notem que os publicanos praticavam muita injustiça. Zaqueu queria ver Jesus, porque ele estava passando por necessidades também. Como sendo de pequena estatura, trepou numa árvore. Jesus precisava entrar em sua casa. E isto aconteceu depois que Jesus chegou perto lá. Ele pediu para ele descesse da árvore e ele entrar em sua casa. A quem havia logrado, darei 4 vezes mais, disse Zaqueu, depois que Jesus falou com ele, ele se arrependeu.
Ele disse também: a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, e a quem havia logrado darei 4 vezes mais, pois o arrependimento é o restabelecimento da vida estragada. Arrependimento é o ajuste da nossa vida, a justiça de Deus. Vamos nos curvar humildemente e arrepender-nos, confessando as nossas injustiças diante de Deus. Onde fomos injustos diante do nosso próximo, vamos pedir-lhe perdão. E aí, através do sincero arrependimento diante de Deus, nós vamos entrar na segunda carência que também nos ajuda muito. Carência na obediência. Em Isaías capítulo 1, verso 19, diz o seguinte: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se me ouvirdes e obedecerdes. Nós só vamos desfrutar a nossa vida quando somos totalmente obedientes a Deus. Esta é a maravilhosa chave da grande satisfação num mundo maldito. Nos diz em Filipenses 2:8 ainda o seguinte: Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte na cruz. A obediência trará alegria e bênção para todos. A obediência, precisamos esperar tudo de Deus, aplicar tudo para Deus. O nosso envolvimento é muito importante. E aí estamos no terceiro ponto, carência na entrega. Nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor para desfrutar realmente a justiça maravilhosa de Deus. Se alguém não aborrece tudo, e sua vida não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, nós precisamos nos desligar para podermos ter uma intimidade com Deus de uma maneira profunda. Jesus não quer ser apenas nosso Redentor, o nosso Salvador, mas também o nosso Rei. Ele quer nos mandar, Ele quer nos dirigir, Ele quer nos dominar em nossa vida. Ele quer dirigir nossas questões. Carência de entrega pode ser o motivo principalmente da nossa vontade e do nosso eu. Tudo precisa estar nas mãos do Senhor. E aí chegamos para o último ponto, que é praticamente o enfaixe de tudo, carência de fé. Em Hebreus 11, verso 6, nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus para que Ele nos preenche com a sua justiça. O desafio da palavra de Deus é que tenhamos uma fé total, sem dúvidas. Se com a nossa fé não estivermos 100% unidos, ligados com Deus, não podemos jamais contar com Deus. Em Tiago 2, verso 17, nos diz: fé sem obras é morta. Por isto, é tão importante que nós precisamos estar totalmente envolvidos com as atividades que Deus nos propõe. E estas atividades trazem um movimento em nossa vida física para demonstrar realmente a nossa fé. A verdadeira fé nos envolve totalmente. E desta maneira podemos contar com Deus. Deus não quer que nós enroscamos em todos os lugares, mas Ele quer que nós estejamos sempre enroscados totalmente nele, que possamos estar unidos com Ele através da fé. E aí em Gálatas 3, verso 11, a última parte nos diz: o justo viverá pela fé.
Então, a vida de fé é uma vida que é justa. Ela nos transforma a cada instante, nos traz grandes vitórias em nossa vida. Para concluirmos, deixa-nos colocar alguns pensamentos para nos centralizarmos esta verdade. O Espírito de Deus nos quer tomar totalmente em suas mãos. E aí em Lucas 11, verso 13 nos diz: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Realmente, o Espírito de Deus vai nos conduzir maravilhosamente neste mundo e nós vamos desfrutar uma vida justa que Deus nos dá. Por isso, através da fé, queremos tomar posse de tudo aquilo que Deus nos prometeu e louvar a Deus pela sua graça. Arrependimento, obediência, entrega, fé são 4 sustentos da nossa vida. Deus nos carrega quando confessamos os nossos pecados. Se só obedecemos a Ele, se só nos entregamos a Ele, se a nossa fé tiver direcionada exclusivamente sobre Ele. Por favor, não se deixem enrolar neste mundo. Deixem-se enrolar unicamente pelo Senhor da vida. Somente então recebereis ânimo, perseverança e alegria. Assim o anseio da justiça será atendido e realizado em todas as vidas que mergulham neste Deus justo e maravilhoso. Querido amigo, eu gostaria de lembrar neste instante o seguinte: você também anseia por justiça, a justiça de Deus. Não aquelas justiças humanas, mas a justiça de Deus, que nos transforma de uma maneira total. Que também você possa ser transformado pela graça de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque tu vieste a este mundo entregar a tua vida por todos nós, para que nós possamos ser justificados pelo Pai Celestial, através de ti, ó Jesus. Tu morreste por nós, para nos dar uma vida diferente. Que possamos todos nós aproveitar a realidade desta vida que Jesus dá. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos.